E aí, Mind Runner, tudo bem contigo? Chegamos na aula de número 28 e dando uma sequência nos nossos conteúdos. Hoje vou falar de recuperação, especificamente de recuperação após treino longo. Os treinos longos talvez sejam os treinos mais esperados por quem corre. Basicamente, nos longos é onde a gente acha ou acredita que vai desenvolver com mais ênfase a nossa resistência. E em partes, isso está certo. Porque a gente vai trabalhar em direção àquela distância alvo que nos é desafiadora. Seja 5 quilômetros ou uma ultramaratona. Porque o treino longo, o tamanho do treino longo, depende da capacidade de cada um de nós. De maneira geral, a maioria dos planos de treinamento, eles incluem pelo menos uma corrida longa semanal. E muitas vezes esse treino longo ele é feito no final de semana, tendo em vista os horários de disponibilidade. Porque durante a semana é mais corrido, trabalho, estudo, família. Final de semana tem mais tempo, então, de maneira geral, grande parte dos corredores eles optam por fazer o seu treino longo no final de semana, sábado e domingo. E como eu falei, o treino longo ele depende do condicionamento, do nível de condicionamento físico de cada atleta. Depende também das metas que a gente tem para os nossos treinos, com base no que eu quero, aonde eu quero chegar, e também da programação semanal que o treinador, que o profissional da educação física, ele organiza, ele prescreve. E aí é toda uma organização, uma programação dos treinos longos, adequados com o que é feito durante a semana, para te colocar numa condição física melhor. Algumas vezes a gente se concentra tanto no treino, em eu olhar para a distância, olhar para o intervalado, olhar para o treino em si, que a gente esquece outros fatores que são fundamentais para melhorar na corrida. E aí é conseguir ter essa condição mental de olhar para outros fatores, e aqui a gente faz justamente isso no Mind Run. O propósito do Mind Run é mostrar para você tudo o que você precisa se cercar, cuidar, para você encontrar a sua alta e alto performance. Como, por exemplo, como é que eu faço para me recuperar depois de um treino longo? Que talvez seja tão importante quanto os treinos de corrida semanais que a gente faça. Talvez seja tão importante quanto o treinamento de força, o treinamento de flexibilidade. Pois essa recuperação do treino longo, ela permite que o nosso corpo e a nossa mente se recuperem, se preparem para o que vai vir na próxima semana de treino, ou nos próximos dias de treino, especialmente para nos manter longe dos riscos. E os riscos são lesões. Então, nessa aula, número 28, eu vou falar sobre a recuperação pós-treino longo, o que implica nesses processos de recuperação, e vou ensinar estratégias práticas para você fazer após o treino longo. Vamos lá então? E eu vou começar falando do porquê a recuperação após um treino longo ela é importante, se é que eu preciso te convencer de que a recuperação após qualquer tipo de treino ela é importante. Muitas vezes
os corredores querem treinar mais e mais. Mais distância, treinar cada vez mais velocidade, aumentar velocidade, ritmo, distância. E a gente vai sentindo que é capaz, é lógico, de ir um pouquinho além. A gente vai melhorando a nossa capacidade. Isso é maravilhoso. No entanto, a recuperação é um elemento básico no programa de treinamento de todo e qualquer atleta, independente do nível. E a gente não pode negligenciar a recuperação. Ô Rica, mas por que a recuperação para um treino longo ela é tão importante e é motivo de você fazer uma aula sobre isso? 5 pontos. Redução do risco de lesão. Preparar o corpo para a próxima ou as próximas sessões de treinos que virão, porque um treino mais longo ele desgasta mais. Ajudar a prevenir e a evitar esgotamento físico e mental. Diminuir o impacto ou reduzir a gravidade ou a dor muscular de início tardio, a DOMS, que acontece 24, 36 horas depois, e tem aula que eu falo sobre isso no MindRun. E essa recuperação, ela também aumenta a nossa saúde e melhora o nosso desempenho geral. Então esses 5 pontos são algumas razões importantes que você precisa gravar na sua memória para levar a sério a recuperação após um treino longo. E eu vou explicar para você pontos que te levam ou o que você pode fazer para melhorar essa sua recuperação. E lembra, você é responsável em grande parte por esse processo. O teu profissional de educação física, quem organiza e prescreve o teu treino, ele precisa ajustar a tua carga de treino, ele precisa ajustar o teu processo de estímulo e recuperação com base nos teus objetivos, com base na tua capacidade. Mas também cabe a ti olhar para esses 8 pontos que eu vou falar agora e começar a aplicar desde já. Porque lembra, você é responsável por esse processo todo. O teu profissional, que deve ser um bom profissional que vai prescrever o treino, ele vai ajustar as cargas, vai ajustar com a sua meta, mas você faz parte desse processo. E eu vou começar falando sobre a recuperação pós-treino longo, e muitos acham que a recuperação pós-treino, se eu treinei de manhã, o processo de recuperação vai ser à tarde ou à noite. E não. Esse é o primeiro erro que grande parte dos atletas cometem. Eu terminei o treino longo, eu preciso fazer um resfriamento, eu preciso resfriamento de volta à calma. Qualquer treino que você interrompa ele abruptamente, parou e acabou o treino, você estressa, aumenta o estresse do corpo e da mente. Então, a partir de agora, sempre que você fizer um treino longo, depois dele, caminhe por um tempinho, 5, 8 minutos. E isso é volta à calma. Isso você cria uma estratégia de resfriar, de acalmar, de relaxar o corpo. Ah, Ricardo, eu vou fazer 21 quilômetros. É um treino longo pra caramba. Caminha 5, 6 minutos depois que você termina. Fica ali conversando consigo, tá? Mas faz esse corpo baixar essa frequência cardíaca, faz você seguir o exercício para realmente resfriar, baixar a frequência, diminuir a temperatura, acalmar o corpo. Então, caminhar ali por 5 minutinhos
já vai fazer a tua frequência cardíaca diminuir, a tua respiração voltar ao normal, vai melhorar e ajudar os teus músculos a relaxar, sem contar que você pode liberar qualquer tipo de substância que tenha ficado ou sobrado de metabólito nos músculos, tá? Tem algumas pesquisas, e depois eu vou deixar o artigo aqui na plataforma, que você fazer essa volta calma, ela ajuda muito a diminuir essa intensidade da dor muscular de início tardio. Depois de 24 horas, sabe aquela perna que fica doída, pesada? Dor muscular de início tardio. Quando a gente faz uma volta calma de 5, 8 minutos, esse momento ajuda a diminuir essa dor, porque aumenta a circulação, remove, como eu falei, os resíduos que foram acumulados devido à distância e à intensidade. Então, o teu processo de recuperação após o treino longo, ele já começa no exato momento que você completou o teu treino longo. E você precisa resfriar o teu corpo, entendeu? Então não é terminou o treino, vai para casa. Guarda 3 a 5 minutos, 8 minutos, para você caminhar. Não precisa correr. Caminhar, soltar a musculatura. Ok? Então essa é a primeira coisa, a primeira estratégia que você precisa começar a aplicar a partir de agora. O segundo ponto sobre a recuperação pós-longo está lá no aquecimento. Mesmo para alguns treinos longos, bem longos, vou fazer 36 quilômetros, então eu não vou aquecer. Você não precisa aquecer correndo. Mas lembra que possivelmente você precisa fazer uns 3 a 5 minutos caminhando, mobilidade, movimento corporal, segura no poste e fica chutando para um lado e para o outro, flexiona, dá uns saltitos, faz um polichinelo, mexe os joelhos, faz um skipping, um unfersing. Tem todos esses vídeos aqui na plataforma para você assistir, acompanhar e fazer. Aquecer os músculos antes de um treino longo diminui risco de lesão, diminui dor muscular após uma corrida, reduz rigidez articular, porque você está gerando movimento. Então, um aquecimento completo antes de uma corrida, você não precisa sair correndo. Ainda mais para quem vai fazer treino bem longo. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma mobilidade, como eu falei, por 3, 5, 8 minutos, depende do dia. O dia está mais quente, o dia está mais frio, um pouco mais, um pouco menos de exercício. Quem gosta pode fazer alongamento antes. Eu recomendo que faça alongamento dinâmico e não estático. Tá? E tem na plataforma alguns vídeos também, que é importante. Tá? E o alongamento antes, ele não é para ser usado como um aquecimento. Tá? Mas o alongamento, e é o terceiro ponto que eu vou entrar para falar sobre isso, ele tem um outro comportamento que nos ajuda nesse processo de recuperação. Mas para o aquecimento, talvez ele, se for um aquecimento dinâmico com movimento, valha mais a pena. Mas prioriza os exercícios de mobilidade, caminhada, para movimentar mais o corpo. Mas já que eu falei de alongamento, o alongamento ele é uma peça fundamental do treinamento. Quase todos nós somos culpados de pular o alongamento ou de não fazer alongamento nenhum. E eu não estou dizendo que você tenha que alongar antes ou depois do treino, mas nós precisamos fazer sessões de alongamento que priorize flexibilidade. Se a gente não alonga, os nossos músculos ficam encurtados.
E depois de um treino longo, depois que você caminhou, fazer uma sessão de alongamento, né, como eu gosto de brincar, ficar se esticando, pode ser uma ótima forma de ajudar no seu processo de recuperação pós um treino longo. O alongamento estático, sem o movimento, tá? Sem ficar fazendo aquele 2. Alongamento estático. Estou dando esse exemplo só aqui porque está mais fácil, eu estou sentado, tá? Então aqui, alongamento estático. Você contrai, estende ali e deixa, tudo bem? O alongamento estático após uma corrida, ele ajuda na melhora da flexibilidade, na amplitude de movimento, como todo e qualquer alongamento, desde que ele priorize flexibilidade. Mas ele também ajuda na mobilidade articular e ajuda a aliviar a dor muscular. Então, após uma sessão de treino longo, depois que você fez sua volta calma, faça uma sessão de alongamento. Panturrilha, isquiotibiais, quadríceps, glúteo ou qualquer outro músculo que você sinta que está rígido ou sinta que poderia usar um alongamento para ajudar nesse processo. Não tem nada que impeça, que desabone, que diga que a gente não pode fazer. Isso entra mais como uma forma de relaxamento, relaxar a musculatura, do que propriamente pensar em ganhar mobilidade ou flexibilidade. Então você pode fazer uma sessão de alongamento sem problema nenhum, pensando em relaxamento. E aí tu vai segurar cada exercício por pelo menos 30 segundos, mas aqui tem uma característica diferente. Você vai garantir que não vai forçar a musculatura sentir dor. Lembra quando eu falo que para a gente ganhar flexibilidade, eu preciso sentir um leve desconforto no alongamento? Esse exercício de alongamento após um treino longo, ele tem uma característica diferente, onde eu não vou gerar essa tensão mais alta. É uma tensão muito leve, simplesmente para relaxar. E aí você pode também usar respiração, respirar fundo enquanto está alongando, para oxigenar, para tentar relaxar mais ainda, o máximo possível, os músculos. Para uma rotina de alongamento para flexibilidade, 45 segundos a 1 minuto, sentindo um leve desconforto. Para uma rotina de alongamento após um treino longo, 30, 45 segundos, quase sem sentir desconforto, simplesmente para relaxar. E nós temos vídeos aqui na plataforma com vários alongamentos específicos para você que corre. Então, o ponto-chave desse início dessa aula é você entender que você precisa fazer um aquecimento, e esse aquecimento é fundamental para a tua recuperação, para diminuir a chance de lesão, para te colocar o teu corpo para o treino. Depois do treino, você não vai parar abruptamente, você vai fazer uma volta calma, vai caminhar, vai relaxar, e você pode usar o alongamento como uma forma de potencializar esse processo de recuperação. E aí é comportamento e atitude que você vai fazer, vai ter nos teus treinos de amanhã. Mas depois que você fez isso tudo, nós vamos entrar com outras medidas que são extremamente importantes. E aí eu vou começar falando da alimentação. Não sou nutricionista, você tem o teu nutricionista, você precisa pegar estratégias com o teu nutricionista, estratégias nutricionais. Mas a alimentação após um longo é importante para uma recuperação adequada. Porque depois que você correu, independente da distância, 5 km pode ser um treino longo como 38. Depois de um treino longo, nós precisamos colocar combustível para dentro. Porque se foi um treino muito longo, eu depletei praticamente toda a energia que eu tinha disponível. E aí eu preciso reabastecer
no meu corpo para que ele tenha energia para trabalhar no processo de recuperação. Mesmo que você se alimente bem, mesmo que você esteja se alimentando bem no seu dia a dia, mesmo que você se alimente durante o treino com carbogel, com bebida esportiva ou qualquer que seja a estratégia de corrida que você tenha, que você faça, você vai terminar o treino basicamente quase que com o tanque de combustível na reserva. E aí a gente precisa consumir alimentos de alto valor biológico que potencializem a recuperação. E basicamente o que potencializa a nossa recuperação? Proteína e carboidrato. Existem pesquisas que há um tempo atrás elas chamavam, e hoje já a gente não fala mais sobre isso, tá? Mas eu não sou nutricionista. Mas do que eu li dos artigos, que eles diziam isso há um tempo atrás, que nós tínhamos uma janela de oportunidade após o treino de 30 a 1 hora. Tá? Mas isso é muito questionado. Muito questionado, que tenho que comer nesse período, que é o momento que o meu corpo vai usar para recuperar com mais força. A questão é que a gente precisa se alimentar independente do tempo que vai ser após o treino. Mas nós temos dados científicos que sugerem que o nosso corpo precisa entre 0,5 e 0,7 gramas de carboidrato por quilo corporal. Então eu tenho lá 69 quilos, eu multiplico por 0,5 e vai ser o quanto de carboidrato que eu preciso ingerir após uma corrida. E 0,14, 0,23 gramas de proteína por peso corporal. Acho que é 0,01 e 0,02 gramas de proteína por peso corporal. Mas depois eu deixo aqui as informações todas organizadas para você. E é claro que o teu nutricionista também vai te passar isso com uma precisão maior, com tudo calculado. Então, consumir carboidrato e proteína ajuda na recuperação muscular, ajuda a aliviar a dor muscular de início tardio ou nos próximos dias, porque essa dor pode levar 1 ou 2 dias, tá, para estar apto para um próximo treino. Alguns relógios, alguns bands, eles já vêm, quando você corre com a frequência, a cinta de frequência cardíaca ou no próprio relógio, após o treino, eles já dizem, com base na tua demanda energética, na tua frequência cardíaca, no tempo, na distância, já tem os cálculos que dizem quanto tempo de recuperação o teu corpo precisa. Então, hoje, no meu treino de corrida, o relógio, quando eu terminei o treino, ele disse que eu precisaria de 12 horas para me recuperar para a próxima sessão de treino. Então, foi um treino moderado, tá? Mas com 12 horas eu já estaria apto para treinar novamente. E eu preciso levar em conta alimentação, hidratação para tudo isso. Então, dentro de 1 a 2 horas ali depois que você treina, tente fazer uma refeição nutritiva com proteína e carboidrato. É lógico que você tem que respeitar as suas convicções. Se você não come proteína animal, vai para proteína vegetal. Se você faz dieta isso ou aquilo, aí é contigo com o teu nutricionista. O que eu estou falando é o que a gente encontra na literatura do que seria possivelmente o mais adequado para um processo de recuperação pós um treino longo, tá? Então, proteína e carboidrato é o que a literatura mostra que melhor ajuda a recuperar após um treino longo. Se a alimentação é importante, a hidratação é fundamental. Então, assim como é importante a gente nos hidratar antes e durante os treinos, é importante se reidratar depois. Então, lembra que você tem que tomar líquidos e eletrólitos suficientes
durante um tempo após o teu treino, para que você consiga recuperar. Especialmente se o tempo, o clima estiver muito quente e úmido durante o teu treino, você vai perder muita água e perder muito eletrólito. E aí você precisa manter uma hidratação mais alta após o seu treino. E é lógico que você vai ingerir água durante o seu treino também. E às vezes só água pura, ela não recupera com grande potência, porque nós perdemos na corrida muitos eletrólitos. E aí eu preciso recuperar isso, porque senão eu causo um desequilíbrio hidroeletrolítico. E aí eu vou aumentar a possibilidade de ter uma cãibra. Isso pode acontecer em treino e depois do treino. Vou me desidratar, porque quando nós temos esse desequilíbrio, a nossa osmolaridade muda. O nosso corpo ele não retém dentro da célula água. E essa célula vai saindo pela urina. E aí eu vou ficar desidratado. Então, bebidas esportivas, elas são importantes. Se as tuas convicções dizem para você não beber essas bebidas esportivas, e eu entendo, algumas dessas marcas muito famosas, se você pegar e ler o rótulo, é quase que um refrigerante pela quantidade de açúcar que vai ter. Mas aí nós temos outros meios, né? Água de coco, outras formas de eletrólitos naturais, tá? Para aumentar as nossas reservas. Tá? Então tem várias fontes de eletrólitos naturais que a gente pode se beneficiar, né? E aí basta a gente compreender isso e ir atrás para tentar usar esses eletrólitos naturais, como por exemplo da água de coco. Tá? Então os eletrólitos eles são minerais que perdem e ganham elétrons. Eles carregam uma carga elétrica. Então os eletrólitos eles são considerados íons. Tá? Eles são encontrados no nosso tecido do corpo, bem como nos nossos fluidos, sangue, urina e suor. Então, basicamente, todo corredor ele precisa de alguns eletrólitos, tá? Mas os que nós precisamos nos preocupar são sódio, potássio, magnésio, cálcio, cloreto e fósforo. Volta aqui depois para você lembrar. Sódio, potássio, magnésio, cálcio, cloreto e fósforo. Existem mecanismos, cápsulas que a gente pode comprar, e eu uso cápsula de sal, que ela vem com sódio, magnésio e potássio. Algumas têm cálcio, a que eu uso tem sódio, potássio e magnésio, que já dão uma boa recuperação. Tá? Então temos bebidas naturais, temos frutas que nos ajudam com isso também, tá? Mas a quantidade que a gente precisa ingerir talvez seja maior após um treino longo. E aí, simplesmente de uma maneira mais limpa, tá? A gente não consegue colocar tanto eletrólito assim para dentro. Então, bebidas esportivas ou outros mecanismos de usar os eletrólitos são bem válidos e importantes. Eu, quando saio para correr, e aí são estratégias que eu uso com a minha nutricionista, os treinos longos, eu sempre levo cápsula de sal. E aí, como eu falei, tem sódio, potássio e magnésio. Eu levo sempre as cápsulas, porque algumas vezes eu não tenho bebida esportiva, ou eu não quero usar bebida esportiva, porque como eu falei, se você pegar uma garrafinha daquela e olhar o rótulo, é quase que um refrigerante sem gás. Não tem nada de muito extraordinário ali, é sal e açúcar. E aí, às vezes, uma cápsula de sal, 2, já faz a reposição de todos os eletrólitos que eu preciso, ajustando o meu equilíbrio hidroeletrolítico, diminuindo chance de ter lesão, diminuindo problemas futuros que eu vou ter pós-treino. Algumas vezes, até pós-treino, eu uso cápsula de sal. Antes do treino, num dia que está muito quente, eu
com a minha estratégia da nutricionista. Eu uso uma cápsula de sal antes. E é claro que você não vai sair fazendo isso sem ter um aval da tua nutricionista, se você pode usar a cápsula de sal ou não, com base nos teus testes cardiológicos. Beleza? Mas hidratação é importante, equilíbrio hidroeletrolítico. Tem que ter muito cuidado com isso. E ele está atrelado nesse processo de recuperação após um treino longo. Depois que eu me preocupei com a minha alimentação e a minha hidratação, eu vou deitar no sofazão, vou ficar lá tranquilão de boa, e aí vem outros mecanismos para me ajudar a recuperar. E aí entra a massagem. A massagem pode ser uma ótima maneira de fazer o sangue fluir e ajudar a aliviar a dor muscular. Você pode soltar os músculos de várias maneiras. Aquele rolo de espuma, sabe, o foam roller? Vai lá e fica lá esmagando. Tem aula sobre usar foam roller aqui no Mind Run. Meia de compressão, bota de compressão, pistola de massagem. Já fiz vídeos sobre isso com pistola de massagem. Ou aquele rolinho de macarrão. Uma massagem esportiva. Pede para o marido, para a esposa, para o filho fazer uma massagem. Vai no fisioterapeuta. Tudo isso ajuda. Ajuda a circulação, ajuda a relaxar a musculatura. Esses métodos de massagem, toda massagem, ela aumenta o fluxo sanguíneo, a circulação. E isso ajuda, tá, a gente a aumentar o fluxo, tirar alguns metabólitos que sobram ali, alongar a musculatura, liberar as fáscias musculares, reduz muito a rigidez muscular, ajuda a diminuir a dor muscular. Então, depois que você fez o aquecimento, fez a volta calma, fez os alongamentos, se alimentou bem, hidratou direitinho, massagem. Massagem, automassagem, você pode fazer, pede para alguém fazer a massagem e tudo isso vai te ajudar. E aí, depois que você fez a sua massagem, relaxou, sono, dormir. O sono é maravilhoso. Tem aula aqui só falando sobre sono, ensinando estratégia para você dormir bem. O sono é não dá nem para falar, é um palavrão, né? É uma puta forma de recuperar. O sono ele é necessário para você continuar treinando bem e tendo melhor desempenho. Se você não consegue dormir de 7 a 8 horas durante a noite, a tua recuperação provavelmente está sendo prejudicada. Se você não dorme bem à noite, você também não consegue tirar um cochilo à tarde, tua recuperação está sendo prejudicada. E se você tiver problemas para dormir, isso afeta a tua recuperação. E aí assiste lá a aula que eu falo sobre o sono, que lá tem várias estratégias, mas evita o estresse antes do momento de dormir, evita a tela, tenta uma meditação, uma música leve, tenta diminuir a quantidade de luz, vai para um ambiente silencioso, fresco, escuro. Se precisar, uma estratégia muito boa são óleos essenciais para criar um ambiente confortável e relaxante. O que você fizer que te ajude a dormir melhor, vai te ajudar a tua recuperação. E não só após um treino longo. E vai ajudar a tua recuperação a longo prazo. Porque vai fazer você se sentir melhor. Vai regular melhor o teu humor.
vai deixar o teu corpo preparado para tudo que você tem que enfrentar no outro dia. E aí não é pensar no treino, no próximo treino. Quando eu penso nessas estratégias todas de recuperação pós-treino longo, é pensar no longo prazo. É pensar que eu quero ser corredor pelo resto da minha vida. E tudo isso potencializa eu me manter treinando. Ah, eu quero correr muito rápido. Isso potencializa você correr mais rápido. Eu quero só correr. Para isso que serve. E por fim, o último ponto se reflete ao descanso. Respeitar o teu descanso. E é claro que depende muito do seu plano de treino. Você pode ter uma planilha de treino todos os dias, que o teu professor vai ajustar os dias de regenerativo, de treino mais leve, treino mais forte. Você pode muito bem ter 1 ou 2 dias de descanso planejado, ou antes de um treino longo, ou antes de um treino mais difícil, e está tudo certo, e aí é você com o seu treinador. Mas o seu dia de descanso, ele tem que ser um dia de descanso, ou um treino de recuperação ativa. E aí é um treino muito leve. Treino de recuperação ativa é aquele ritmo que você tem vergonha de contar para os outros. Mas você não precisa nem marcar, nem mandar, mas simplesmente é a recuperação. Se o teu pace de trote é a 5:10, a tua recuperação ativa tem que ser a 6:10. Tem que ser a 6:30. Os quenianos fazem treino de recuperação a pace de 6. E eu vejo uns doidos que saem fazer treino regenerativo num pace de 4:50, que não faz o menor sentido. Treino regenerativo é para você fazer o teu músculo se movimentar para que ele recupere mais rápido. E é uma excelente forma de recuperação, desde que esteja planejado, organizado, sistematizado dentro do teu plano de treino. Então, todos esses pontos que eu falei aqui, eles são fundamentais e começam lá no final do teu treino longo. E aí você passa o dia trabalhando nisso, nesse processo de recuperação, antes do treino, depois do treino, alimentação, hidratação, relaxamento, até chegar na hora de dormir. E isso é um passo a passo. A partir de hoje, você não tem mais o direito de pular etapas. De dizer, não vou fazer tal coisa. Não importa se você vai fazer uma massagem de meia hora ou de 5 minutos. Faça algo que te ajude. Não pule essas etapas. Um dia você vai lembrar do que eu estou te falando aqui e ainda vai me agradecer por perceber quão bom isso é. Essas estratégias, elas certamente te ajudarão no próximo treino longo, na recuperação do próximo treino longo. E eu quero que você volte e me conte o que você fez e como você se sentiu. E se quiser, coloca na rede social, me marca, que eu vou ficar muito feliz em saber que você usou essas estratégias e elas funcionaram. Porque eu tenho uma certeza, elas vão funcionar. Não tem possibilidade de não funcionar. Ok? Então pega tudo isso aqui. Se precisar, assiste de novo tudo isso que eu fui falando, para você fixar bem no teu programa de treino. Marca num papel, faz um checklist de tudo que você precisa fazer antes, após o seu treino longo e sinta isso na tua recuperação. Valeu, bons treinos, treinou, venceu.